Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Olá, queridos irmãos e irmãs, uma boa tarde a todos vocês, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo estejam conosco. Nós somos a Fraternidade, aqui de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, e este é o ID, o nosso programa semanal de oração, que pretende a partir de hoje, semanalmente estar na sua casa para orarmos e meditarmos o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Queremos agradecer a direção da Canção Nova, a sua maravilhosa equipe de produção, pelo convite e por todo o apoio que permitiu ser possível estarmos hoje aqui para trazer a você o nosso programa. Neste programa inaugural, nós queremos contar para você um pouquinho da nossa história e da história do nosso fundador, o Padre Ladislau Molnar. Este homem que há mais de 50 anos chegou no Brasil perseguindo um sonho, perseguindo um desejo e uma esperança, uma promessa que Deus colocou no seu coração, de que juntos podemos sim fazer um mundo mais fraterno. Acompanhe conosco. A Fraternidade Nossa Senhora da Evangelização é uma sociedade de vida apostólica consagrada, fundada em dezembro de 1990 pelo Padre Ladislau Molnar. Nossa comunidade possui duas formas de consagração: a consagração de vida, caracterizada pela vida celibatária e disponibilidade integral à atividade missionária, e a consagração de aliança, formada por leigos, solteiros e casados que atuam dando suporte ao trabalho realizado. Ambas procuram, em seus estados de vida, assumir o carisma da fraternidade, ser sinal visível e permanente da presença viva, amorosa e misericordiosa de Jesus hoje no mundo. A fraternidade tem suas raízes na Hungria, país do seu fundador, que viveu um período de intensa perseguição ateísta durante os anos da Guerra Fria. Padre Ladislau Molnar chegou ao Brasil em 1967 por convite da Ordem Beneditina em São Paulo. Ao visitar o amigo Dom Vicente Scherer, arcebispo de Porto Alegre na época, recebeu o convite para assumir uma capela na zona sul da cidade, que se transformou na paróquia São Martinho. Com a missão de evangelizar os 5 continentes, sua busca em construir obras de evangelização se tornou um objetivo de vida. Atualmente, a Fraternidade possui 2 rádios, a FM 98.9 no Centro de Evangelização em Taquari e a FM 97.5 no Santuário Fonte da Divina Misericórdia em Ijuí. Em Porto Alegre, está em construção o Centro de Formação Humana e Espiritual denominado Tabernáculo de Deus. E nossa Casa de Retiros em Porto Alegre está em constante atividade, trabalhando com a espiritualidade de jovens e adultos. Mais informações sobre nós você obtém visitando nosso site www.fundaçãofraternidade.org.br ou nossa página no facebook.com/Fraternidade Nossa Senhora da Evangelização Oficial. Nosso convidado para este programa inaugural é o diácono Rodrigo Noschan, uma pessoa muito querida para a nossa comunidade e agora muito especial para o ID. Rodrigo, é um prazer enorme te receber no nosso estúdio. Queremos te agradecer a presença, queremos te agradecer o teu sim, essa disponibilidade em servir. E agora tu passas a fazer parte da história do ID, sendo o nosso primeiro convidado, abrindo o nosso programa. Muito obrigado, Paulo, pela acolhida. Obrigado a toda a equipe que aqui está trabalhando também. É uma grande alegria, um grande prazer e uma grande responsabilidade se nós estarmos no ar através da TV Canção Nova, um grande sonho acalentado pelo nosso pai fundador, Padre Ladislau Molnar, e com esse título, né, sob esse título, ID, que é o grande mandato missionário e que nós temos essa missão de realmente realizar. Muito obrigado. Ok, amém. Tu estás conosco, Rodrigo, há mais ou menos umas 3 décadas, né? 30 anos, agora em dia 18 de dezembro eu completo 30 anos eu aqui na lembro, comunidade. começaste aqui nos grupos de oração de adolescentes. Dos jovens. É uma maravilha, uma maravilha. Uma graça, uma graça maravilhosa. Sempre acompanhando a comunidade,
acompanhando a luta da comunidade, né? As suas derrotas, as suas vitórias, mas principalmente eu acho que acompanhando esse progresso, esse crescimento da comunidade nos meios de comunicação através das nossas rádios, né? Sim, e tudo, Paulo, vem a seu tempo, né? Cada comunidade tem a sua história, o seu tempo, o desígnio de Deus para cada um de nós, e sabemos que é uma inspiração de Deus, uma obra de Deus, necessário que nós nos coloquemos à disposição de Deus para realizar aquilo que Ele quer e diminuamos em nós as resistências que a gente com muita facilidade impõe a Ele. Amém. Eu acho que este é um momento importante, né? Este dia de hoje é extremamente importante para a comunidade, né? Porque estamos começando a dar uma caminhada em torno e em direção a águas mais profundas, né? Eu quero te agradecer muito por estar aqui conosco. Agradeço e também. quero te convidar então a proclamar o Evangelho de hoje. Vamos proclamar a Santa Palavra de Deus e a passagem é do Evangelho de São Lucas, no capítulo 22, versículos 7 a 12. Raiou o dia dos pães sem fermento, em que se devia imolar a Páscoa. Jesus enviou Pedro e João, dizendo: Ide e preparai-nos a ceia da Páscoa. Perguntaram-lhe eles: Onde queres que a preparemos? Ele respondeu: Ao entrardes na cidade, encontrareis um homem carregando uma bilha de água. Segui-o até a casa em que ele entrar. E direis ao dono da casa: O mestre pergunta-te: Onde está a sala em que comerei a Páscoa com os meus discípulos? Ele vos mostrará no andar superior uma grande sala mobiliada, e ali fazei os preparativos. Foram, pois, e acharam tudo como Jesus lhes dissera, e prepararam a Páscoa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Rodrigo, foi uma escolha maravilhosa, foi uma escolha extremamente oportuna, esse evangelho, porque ele é absolutamente rico, né? E muito a ver com esse momento que nós estamos vivendo. Verdade. Veja só, Paulo, nós estamos no nosso programa inaugural, que tem esse título Ide, e que, claro, todos os nossos telespectadores da TV Canção Nova têm muito claro no ouvido isso, que é justamente esse mandato missionário de evangelizar. A gente sempre, quando ouve essa palavra ide, a gente logo vem aquela passagem de Jesus, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, ou ide anunciar e tudo mais, quem crer e for batizado será salvo. E hoje nós elegemos essa leitura de Lucas 22, de 7 a 12, a preparação da Páscoa, da sala da Páscoa, onde Jesus iria comer com seus discípulos. E alguns podem se perguntar, né, mas o que tem a ver essa passagem? Será que ela é realmente... Por que essa passagem foi escolhida? E eu, meditando, obviamente, preparando esse momento que nós estamos tendo agora, me veio muito claro isso. Quantas passagens no Evangelho nós vemos Jesus sentado à mesa com as pessoas, né, com seus discípulos, com os pecadores, com os sacerdotes, muitas vezes, muitas vezes com muitas pessoas a quem ele sequer deveria estar sentado, né? E muitas vezes foi criticado, muitas vezes por conta disso, porque para os judeus e para nós também, brasileiros, mas mesmo para os judeus, a refeição, sentar-se à mesa, significa, expressa intimidade, né? Amizade, mas principalmente isso, intimidade. E Jesus fala aqui nessa passagem, ide e preparai a ceia. Ide e preparai a ceia. Para mim fala muito forte isso, até inclusive é o meu lema de ordenação diaconal, a outra passagem de Mateus 22, versículo 9, em que, diante daquela festa de casamento que o pai preparou para o seu filho, e muitos convidados não atenderam o chamado, ele fala aos seus amigos, aos seus servos, ide às encruzilhadas dos caminhos e convidai para a festa todos os que encontrardes, E após essa missão, diz a palavra que a sala ficou repleta de pessoas boas e más, maus e bons. Né? E a sala ficou repleta. Como haveremos de evangelizar, Paulo? E essa é a minha pergunta. Como nós vamos evangelizar? Como nós vamos
cumprir esse mandato de Jesus, que é, em última análise, apresentá-lo. Boa nova, boa notícia, Evangelho, que é justamente essa notícia do amor de Deus, da salvação de Deus, da pessoa de Jesus. Como nós, permanecendo desconhecidos, nós vamos anunciar um outro desconhecido para quem não o conhece. Então, eu entendo que o primeiro passo para a nossa evangelização é justamente nós estabelecermos relacionamento. O que acha, Paulo? Acho estabelecer relacionamento. Acho perfeito, né? A ideia do programa é exatamente entrar na casa do nosso telespectador para orar junto com ele, né? Para orar pela sua família, pela sua casa, por toda a sua vida, junto com ele, em casa. Exato. Às vezes esse relacionamento, a gente pode pensar que é simplesmente corpo a corpo, mas isso que nós fazemos, o que nós nos propusemos a fazer através do programa é justamente isso. Através da tela da TV, entrar na casa das pessoas para criar, estabelecer, ensejar essa confiança e estabelecer esse relacionamento semanal com as pessoas, relacionamento que é baseado em Deus, na sua palavra e naquilo que Ele tem para cada um de nós. Perfeito, perfeito, amém. Que possamos efetivamente entrar nas casas das pessoas e tocar-lhes o coração. Para que realmente aconteça essa intimidade, né? O primeiro bloco do nosso programa está chegando ao fim. Eu vou chamar um intervalo, mas você não saia daí, porque a Canção Nova deseja conversar com você. É rapidinho, nós voltamos já. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Estamos voltando para o segundo e último bloco do nosso programa e neste bloco nós vamos meditar e orar o Evangelho de Jesus. Rodrigo, se tu quiseres ainda complementar alguma coisa da meditação, fica bem à vontade, medita e a hora que tu entenderes por bem, começamos a oração. Então, o que nós vimos falando justamente sobre esse início de evangelização que deve se estabelecer, deve iniciar sempre pelo estabelecimento de relação. E aí a gente vê, nesses tempos de Papa Francisco na igreja, essa grande graça que nós temos, em que ele justamente nos coloca essa necessidade de uma igreja em saída. Uma igreja em saída, ir ao encontro. E aquilo que nós falávamos no bloco anterior, ide até as encruzilhadas dos caminhos e convidai para a festa todos os que encontrardes. O convite não obriga, o convite não constrange, o convite é proposta, né? Não há imposição, há proposição. O Evangelho é propositivo, mas deve iniciar por um estabelecimento de uma relação de amizade, de proximidade, aquele pastor com cheiro de ovelha, ir até as periferias existenciais, vejam, existenciais. Muitas vezes podem haver situações de muito mais dramaticidade, de miséria, de depressão, de tantas outras coisas, às vezes num palácio do que talvez numa comunidade mais carente, onde as pessoas talvez possam viver de uma simplicidade, de uma tranquilidade, talvez ainda maior. Às vezes muito maior, né? A parte espiritual às vezes é muito mais rica, né? Mas eu acho que a gente precisa deixar hoje bem claro, assentado entre nós e também para os telespectadores, a importância desse relacionamento. Jesus investiu o tempo todo nisso, né? Desde o chamado dos seus apóstolos, aquela amizade que ele estabeleceu. Primeiro ele estabeleceu amizade com eles e através dessa amizade, que eu sempre digo, verdadeira, interessada, não interesseira, mas interessada, com liberdade, com amizade, com sinceridade, sermos pessoas em quem as outras pessoas podem confiar, em que elas podem confiar a sua intimidade para nós. Mas realmente essa é uma confiança que a gente conquista, né? É necessário isso, é muito importante. Que nem eu dizia antes, vamos a pessoas desconhecidas. Se mantermos essas pessoas distantes, como elas vão
passar a acreditar, confiar em alguém desconhecido para elas até então, que seria no caso Jesus, através de um outro desconhecido, nós. Antes de nós dizermos, eu acho que para as pessoas, Jesus te ama, Jesus se preocupa contigo, Jesus se importa com a tua vida, é importante que nós consigamos transparecer na nossa relação com os outros: eu te amo, eu me preocupo, eu me importo contigo, eu sou teu amigo, tu podes confiar em mim, através justamente do estabelecimento dessa relação. O que é a nossa vida cristã, nossa vida católica, nossa vida espiritual, religiosa, senão uma vida de relacionamento com Deus? De tantas formas, Paulo, não foi assim? Na tua vida, como é que foi? Não foi? Deus entrou na tua vida através de uma aproximação. Exatamente. É sempre assim, né, Rodrigo? Sempre assim. Porque se nós não nos entregamos, não permitimos esse aproximar-se de Deus, né? Não tem como a gente viver a nossa vida cristã, né? Não tem como eu ter essa intimidade com Deus se eu não me entrego, né? Se eu não me aproximo. Muitos, diversas vezes, veem a fé, a religião, o catolicismo, o cristianismo, como muitas vezes um conjunto de leis, de regras, né? E não como um relacionamento com Deus que é amor. Essa relação tão importante, né, para nós. Muito importante, eu acho também que o que tu falou antes, né? A gente deve evangelizar o irmão pelo exemplo, né? Pelo exemplo. Se nós não formos exemplos de cristãos, se nós não espelharmos Cristo, não vamos convencer ninguém. Primeiro o abraço. E aí depois as outras mudanças a gente vai encaminhando na sequência, né, com o tempo. Me lembro uma vez, isso é uma coisa que nos marcou bastante no nosso programa, que a gente tinha, um programa de rádio que nós tínhamos, e a gente recebeu e entrevistou o nosso pai fundador, Padre Ladislau. E a gente falava sobre a fraternidade com ele, sobre o nosso carisma, e a gente interpelou ele com uma palavra, com uma pergunta. A gente disse assim: Padre Ladislau, o senhor que é o fundador, que recebeu o carisma, que estabeleceu a comunidade, que teve essa inspiração de Deus para formar a comunidade, a fraternidade, como o senhor definiria a fraternidade Nossa Senhora da Evangelização para nós? O que é a fraternidade, essencialmente? E ele parou, pensou assim, rapidamente ele já nos respondeu. Ele disse para nós: a fraternidade Nossa Senhora da Evangelização é um abraço de Deus para a humanidade. Exatamente assim. A fraternidade, o que ela é? Ela é um abraço de Deus para a humanidade. O nosso pai fundador, Padre Ladislau, né, da nossa fraternidade, da nossa comunidade, ele quis expressar dessa forma. Né? Ele que recebeu essa graça da inspiração para fundar a nossa comunidade. Um abraço, acolhimento, acolher, amar, não julgar, não condenar, não maldizer, não considerar os outros menos do que nós, não nos considerar superiores aos outros, mais sábios, mais importantes, mas fazer como Deus que desceu, não pretendeu que nós chegássemos ao seu nível, mas Ele desceu e sentou-se à mesa conosco e enviou os discípulos, os apóstolos, para que preparassem a ceia. Eu acho que é isso que nós devemos refletir, aprofundar e orar. Sem dúvida. Rezar. É isso mesmo. Vamos rezar? Vamos rezar. Vamos orar. Convidamos aos nossos telespectadores da TV Canção Nova nesse momento, que nós possamos, um breve instante, orar a Deus e nos dirigimos a Ti, Senhor, Pai, em nome de Jesus, esse Jesus que nos convida a sentar-se à mesa, a entrar na nossa intimidade. Queremos Te entregar, Jesus, nesse momento, toda a nossa vida, ofertar a Ti todas as nossas realidades. E em outro momento na palavra, Tu sempre retomas e repetes para nós, Senhor, essa palavra tão bonita em Apocalipse. Tu vens a nós e diz: eis que estou à porta do teu coração e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta,
eu entrarei. E cearemos, eu com ele e ele comigo. Se alguém ouvir a minha voz, e ouvindo a minha voz, quiser dar o passo de abrir a porta, aí então eu entrarei em sua casa, entrarei em sua vida. Te pedimos, Senhor, neste momento a graça de nós termos essa coragem de abrirmos a nossa vida, abrirmos uma brecha do nosso coração, da nossa mente, da nossa vida para Ti, para que Tu possas, Senhor, de uma forma muito respeitosa como Tu és, entrar e estabelecer, que nós possamos permitir que Tu estabeleças conosco, Senhor, esse relacionamento, relação, abraço, como o nosso apóstolo, nosso santo João, o evangelista, que ele mesmo narra que, sentado ao redor da mesa com Jesus, ele recostou-se em Jesus, inclinou a sua cabeça e repousou a sua cabeça sobre o teu peito, Jesus. E que nós tenhamos também a graça de fazer essa experiência contigo, colocando o nosso ouvido sobre o teu peito e sobre o teu coração, entrarmos, Senhor, nessa intimidade, nos aproximarmos de Ti, com esse desejo, com essa expectativa, com essa ânsia de entrarmos na Tua vida, de fazermos realmente essa experiência, de estabelecermos esse vínculo vital, esse vínculo de vida, como aquele bebê que está dentro da barriga da sua mãe e que, ligado por esse cordão umbilical, recebe dele toda a alimentação, toda a nutrição nesse ambiente propício e, ouvindo o latejar do coração da mãe, ele cresce em direção a esse nascimento. Que possamos, Senhor, com a Tua graça, termos este novo nascimento no Teu amor e fazermos realmente, Senhor, essa experiência de intimidade contigo, mesmo indignos, mesmo pecadores, porque nós sabemos que isso não é barreira, Senhor, para Ti. Muito obrigado, Jesus. Glória e louvor a Ti, Senhor. Louvor e glória a Ti, Senhor. Amém. 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 Depois dessa oração, que esperamos tenha tocado no seu coração, que tenha sido inspirado por Deus para você, eu convido você, telespectador, e a ti, Rodrigo, para que rezemos uma Ave Maria em honra à nossa padroeira, a Nossa Senhora da Evangelização. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora da Evangelização, rogai por nós e pelo mundo inteiro. O nosso programa vai chegando ao fim. Eu quero agradecer a sua companhia, agradeço a sua audiência e espero você na próxima terça-feira aqui conosco para mais um ID com o Evangelho na sua casa. Fiquem com Deus e até lá. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.